Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 17 de outubro de 2011. O Fluminense está a 4 pontos do líder do campeonato, Corinthians. Vamos secar o Botafogo nessa quarta-feira que enfrenta o Santos. Caso o Alvinegro vença, vai a 25 pontos. Desculpe, 55 pontos. E abre 5 pontos na frente do Fluminense. Mas vamos começar falando do jogo de domingo. O Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1. Marcelo Vieira, seu boa noite e a sua primeira palavra com relação ao jogo de domingo. Boa noite, cavaleiros do Fluminense, etc. Boa noite, você, torcedor tricolor. O Fluminense, todos nós sabemos que tem um elenco muito qualificado, tem um vasto repertório, um plantel excelente, mas quando o Fred joga o que ele jogou nesse domingo, o Fluminense fica um time muito mais forte. Em 2009, o Fred foi a peça principal para poder levar o Fluminense à fuga do rebaixamento. Em 2010, o Fred esteve ausente, fez a diferença Muricy Ramalho e grande parte do elenco que o Fluminense tinha. Em 2011, a gente precisa do Fred para poder reverter essa situação. E o Fred, bem, pelo menos no meu ver, é um grande indício de que o Fluminense será campeão brasileiro neste ano, Savioli. Paulo, boa noite. No dia de hoje eu ouvi uma pergunta, eu vou repassá-la a você. O que deram para o Fred lá na seleção? Boa noite aos queridos amigos do Fluminense, etc., toda a torcida do Fluminense. Só antes de responder a sua pergunta, que eu vou precisar pensar um pouco a respeito dela, eu queria mandar minhas cordiais saudações e todo o restabelecimento ao nosso querido amigo Rafael Marques, que, enfim, se encontra em estado hospitalar, passou por uma situação muito complicada, que é o que tudo indica, já começa a ser revertida, e não somente o Fluminense, etc., como toda a torcida do Fluminense, saúda o vascaíno Rafael Marques, vascaíno de estirpe tricolor, e a gente conta que em muito breve ele já volte ao nosso convívio dentro do clube. Em relação ao que deram ao Fred Vieira e Savioli, eu tenho a impressão que foi o que não deram, né? Digamos assim, fica evidente que no período de seleção, tempo de trabalho de uma semana, ele fica extremamente... Nas 2 vezes que ele foi, ele voltou extremamente focado. E, enfim, o Vieira tinha definido muito bem. O Fred de 2011, ele parece demais com o Fred de 2009. Nesse momento, participativo, combativo, prendendo a bola quando necessário, passando com inteligência e finalizando de maneira espetacular, como aconteceu na partida de ontem. Ou seja, o Fluminense continua na briga como já estava, e tem, eu acho, grandes chances ainda de tirar essa diferença, contando com a nossa figuinha, né? Contra o nosso querido Alvinegro na quarta-feira. Eu acho que o Fluminense continua na briga e tem muita chance de reverter essa diferença e conquistar o tetracampeonato. Teve uma coisa que eu pensei que só eu tivesse observado, que o Fred, no jogo de ontem, ele simplesmente, o único erro que ele cometeu durante o jogo inteiro foi aquela bola que ele não conseguiu matar, mesmo assim, porque ele foi surpreendido, né, pela furada do zagueiro, né, uma bola no segundo tempo, né, que a bola acabou sobrando para o Deola. Mas realmente eu torço para que o Fred ele mantenha essa pegada até o final, porque o Fred jogando, né, o Fred comprometido, ele faz uma diferença enorme, porque ele é nada mais, nada menos do que o melhor atacante brasileiro da atualidade. Falo isso há 6 anos, não é de hoje, muito antes do Fred vir para o Fluminense, sempre falei isso, sempre peguei no pé do Fred, aliás, acho que todos nós aqui pegamos, né, porque a gente sabe do potencial que ele tem, né, então nós queremos que ele desenvolva esse potencial e que nos conduza como líder, né, como capitão, que cada vez mais eu ouço pessoas que corroboram essa questão do Fred ser um líder, um defensor, pessoas às vezes que a gente encontra por aí e que conhecem, né, e falam, atestam realmente que ele funciona realmente como líder, é um cara do bem. Então a gente torce para que ele continue por esse caminho, porque ele vai chegar ao status de ídolo do Fluminense, finalmente. Porque eu acho que hoje o Fred, falta ele se tornar o ídolo, né? Como se tornou o Conca, né? O Fred, eu acho que se ele conseguir levar o Fluminense ao tetracampeonato jogando desse jeito, ele apaga tudo de ruim. Porque a torcida do Fluminense é generosa, né? Somos generosos, com certeza. Vieira, a arbitragem outra vez, Vieira.
A gente vai falar disso de novo porque já virou corriqueiro. Como diz o Andel, a arbitragem está sempre contra o Fluminense e nesse campeonato brasileiro mais do que nunca. Por sinal, eu ousaria dizer que esse é o campeonato brasileiro que tem a pior arbitragem dos últimos 10 ou 20 campeonatos brasileiros. A quantidade de erros é absurda e na grande mídia tem saído a cada rodada notícias sobre os escândalos e erros de arbitragem. Então, não é uma coisa que só a gente está percebendo. Não, a arbitragem como um todo está muito ruim. E como sempre, contra o Fluminense, está pior ainda. O pênalti, pelo amor de Deus, de novo, né? Dessa vez nem tocou no cidadão do Palmeiras. Então, a gente fica às vezes até um pouco sem palavras para falar, porque tá estranho. É muito estranho. Você não quer falar que está sendo roubado, que tem um esquema para poder beneficiar Corinthians. Por sinal, o Corinthians ontem teve um pênalti também. Contra. Sabe o que eu achei engraçado? Sabe o que eu achei engraçado ontem? É porque no meio da semana teve dois lances lá, vamos dizer assim. Um primeiro escandaloso, aquele do Corinthians. E teve o lance também do Flamengo, do gol impedimento. E eu acho que a coisa repercutiu tanto, né, junto à opinião pública, que, sei lá, de repente veio aquela reação, as arbitragens se sentiram pressionadas, ou alguém pressionou, não sei. Eu sei que o Corinthians acabou prejudicado, né? E o Montilho ainda me faz o favor de botar a bola pro alto, né? Aquilo ali, chance de empate, seria importantíssimo o Corinthians perder aqueles pontos, e o Montilho foi e jogou a bola pro alto. Mas, de toda forma, é aquilo. Não dá para dizer que há um esquema para beneficiar A ou B, mas é preciso olho vivo, é preciso atenção, porque esse ano mesmo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, chegou a ser noticiado pelo Lance que houve um esquema para poder favorecer os 4 grandes do Rio para estarem nas semifinais da competição e ninguém explorou muito bem isso ali. Como já tinha acabado o campeonato, o Flamengo foi campeão, ninguém correu muito atrás para saber qual era o real teor desse esquema. Então é aquilo, é bom ficar de olho vivo, porque quem garante que foi só para beneficiar os 4 grandes a chegarem nas finais do campeonato, como vídeo caso Edilson Pereira de Carvalho. Esse ano a gente também precisa prestar bastante atenção. Não é uma questão de dizer que estão roubando o campeonato. É apenas uma questão de querer o campeonato mais justo e a melhor arbitragem possível. Às vezes a gente duvida, Paulo, de que as coisas sejam sérias, né? Apesar disso, né, a gente tem a esperança de que o Fluminense seja o campeão, para mostrar que as coisas são sérias. O campeonato de 2010 ele estabeleceu até um paradigma nessa questão, porque por mais que acontecessem situações inacreditáveis contra o Fluminense e favoráveis ao Corinthians, o campeonato terminou com o nosso triunfo, né? Ontem vocês falavam, né, e eu cheguei a acompanhar os noticiários convencionais a respeito do desespero do treinador Tite com o roubo que o Corinthians sofreu. Eu não sei exatamente quem foi que apitou o jogo lá, mas o juiz teve 100 anos de perdão. Isso é fato, porque tendo em vista o histórico gigantesco de favorabilidade ao Corinthians, eu não vejo como questionar isso, mas como o Vieira bem definiu, a coisa tá preta, porque se até o Corinthians está sendo roubado, gente, tá complicado. Vocês sabem o que eu tenho visto nesse campeonato? Porque no ano passado ocorreu um fenômeno, obviamente, né, que um fenômeno não, vamos dizer assim, que não era uma coisa premeditada, era um fenômeno não premeditado, né, em que o Corinthians era sempre favorecido pela arbitragem. Isso foi fato, teve dossiê Gambá, dossiê Corinthians, enfim. É claro que os juízes não queriam roubar para o Corinthians, a gente sabe disso, né? Mas ocorre esse fenômeno, né? Imprevisível, não foi nada premeditado. E agora também de forma não premeditada, né? O Corinthians não tem sido beneficiado. No geral, o Corinthians tem sido pouco favorecido pelas arbitragens, exceto nos 2 jogos contra o Fluminense, por um acaso sempre contra o Fluminense, né? E nesse jogo contra o Botafogo, aquele jogo escandaloso, foram as únicas coisas que me chamaram a atenção. Mas o Fluminense é ostensivamente prejudicado. E aí a gente pega e vê o Fluminense a 4 pontos hoje da liderança, e imagina quantos pontos o Fluminense não poderia ter a mais se não fossem esses erros involuntários de arbitragem. E aí a gente começa a entender por que prejudicam tanto o Fluminense, né? Por que os árbitros erram tanto? Eu queria passar um outro assunto para vocês, saindo um pouquinho desse negócio de arbitragem, porque toda semana é o nosso assunto, toda semana. Então vamos mudar um pouquinho esse foco. Tem 3 jogadores, Rafael Sobis, Deco e Fred.
esses jogadores, a gente pode dizer que o fato, né, a participação deles no campeonato era uma coisa imprevisível, né? O fato desses jogadores estarem hoje atuando, e por incrível que pareça, todos atuando bem na última partida, isso é o que está fazendo a grande diferença para o Fluminense, Vieira? Com certeza. Digo ainda, principalmente Fred e Deco. O Sobis, ele participa muito bem. No último jogo, ele foi responsável por um cruzamento do gol do Fluminense. Nesse jogo, nesse final de semana agora, ele também teve uma boa participação, mas eu acho que o Sobis tem mais substituto. O próprio Ciro pode voltar por aí, quem sabe. E também o Martinúcio, ontem ele entrou muito bem. Ele entrou bem em campo. Ele, apesar do pênalti, que ele não tem a menor culpa, coitado, ele não encostou no cidadão. O pênalti foi da natureza. Ele puxou bem, embora ele tenha perdido um gol, que ele tentou dar uma cavadinha por cima do goleiro e a bola passou pelo lado do gol, que eu achei que ele poderia até tentado driblar o goleiro e marcar. Apesar disso, ele se movimentou bem, ele puxou bem a jogada e ele fez um cruzamento típico daquele jogador argentino para o segundo gol do Fred, né? Porque é aquele cara que não desiste, e a bola estava difícil, ele correu até a linha de fundo, acertou o cruzamento preciso, e o Fred, com a categoria que ele tem no momento que vive, guardou sem muito problema. Eu vou te dizer que isso aí foi até tema de coluna minha na última semana, sem querer recuperar o assunto arbitragem, mas já recuperando. Eu tenho o sentimento de que o Fluminense ele vai sofrer muito também por ter sido campeão brasileiro do ano passado da forma que foi. Entendeu? E em relação a essa questão da arbitragem, às vezes perde um pouco a graça do futebol. O Fred, quando ele faz um gol de bicicleta, você lembra, poxa, isso é o futebol, isso é por que nós estamos aqui, porque nós gostamos de futebol. Aí no final de semana anterior, no Fla-Flu, somos prejudicados. Hoje, ontem no caso, prejudicados mais uma vez. Não está na hora de realmente mexer as regras do futebol, colocar um aparato tecnológico, já que isso é usado em outros esportes, de alguma forma, para poder coibir esse tipo de erro? Mas aí o futebol vai ficar muito sério. O futebol tem que ser lúdico. Tem gente que diz isso, né? Mas enfim. Sabe o que isso me faz lembrar? O quê? Uma parte rápida. Me faz lembrar aquela história do Flamengo campeão em 2009, né? Que as pessoas da própria imprensa passaram a endossar aquela anarquia que era o Flamengo, né? A gente sabe que o Flamengo acabou sendo campeão por acaso, que chegou no final, os outros abriram as pernas, ninguém queria ganhar, o Corinthians abriu as pernas, o Grêmio abriu as pernas, o Flamengo levou, né? E as pessoas falavam, não, eu acho que o futebol está muito rigoroso, sabe? Tem muito rigor, tem muita coisa, muita disciplina, e não sei o que lá. E o Flamengo viu onde foi parar em 2010. Tem que ver quem isso favorece, né? O futebol, às vezes, ele não ter rigor pode ser bom para o interesse de alguém. Mas, enfim, não vamos falar muito mais sobre isso, até porque o tema já tinha passado, mas eu quis deixar um pouquinho desse debate também à luz, levantar, trazer à tona, porque eu acredito que já está na hora de fazer alguma coisa, porque as arbitragens estão horríveis e não mudam. Então vamos melhorá-la de alguma forma. Pois é, aliás, outro caso daquelas coisas que estão sendo feitas erradas, né? Estão sendo feitas de forma errada e acabam dando certo. Então, o Fluminense mesmo campeão em 2010, existia um erro terrível de gestão, você não tinha um gestor de futebol, e aí nós acabamos pagando em 2011, né? E ganhamos também por algumas circunstâncias ali, né? Acho que a sorte nos ajudou muito. Fator Sobis, Deco e Fred, Paulo. Bom, Fred é inquestionável para mim, é o melhor, tecnicamente falando, é o jogador mais bem dotado de recursos de ataque do futebol brasileiro. Isso não se questiona. Eu acho que todas as vezes que a gente questionou o Fred, se deveu a problemas geralmente de extracampo, né? E que refletiam no campo. Quando esses problemas foram dirimidos, o Fred está aí em grande forma e tem sido muito importante. O Sobis é uma surpresa, e uma surpresa grata. Porque eu mesmo fui uma das pessoas que viu com certa reserva a contratação dele. Ele estava saindo de um clube de onde ele era ídolo e o clube o liberou, não fez uma pressão pela sua manutenção, isso me pareceu complicado. Mas o golaço redime. Aconteça o que acontecer nesse ano, e eu espero sim com o tetracampeonato, os 2 golaços que o Sobis já marcou na competição serão páginas eternas na história do Fluminense. Os gols contra o Atlético Goianiense, contra o Santos. E o Fred... E o ninguém. O Fred. Isso. O Fred e o Deco.
E Eu o vou deixar Deco- você continuar. No próximo bloco nós já voltamos falando do Deco, porque infelizmente deu o tempo. Tá? Só lembrando que o Fluminense esteve já a 14 pontos do líder do campeonato, agora Eu quero são falar. 4. Nós